Queridos irmãos e irmãs, bom dia! Chegamos para juntos a gente rezar e clamar a bondade de Deus sobre nós. E hoje nós vamos rezar e meditar muito sobre a nossa família. Vamos pedir a Ele, Deus, que derrame a sua graça sobre nós, né? Vamos rezar pela nossa família. Penso que o momento de rezar pela família é este. A hora é agora. Então nós vamos colocar toda a nossa família debaixo da misericórdia de Deus. Então quero convidar você nessa hora a já ir chegando e vamos juntos, né? Pedir a Deus que proteja a nossa família. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. E nós vamos fazer uma reflexão muito aprofundada sobre a família a partir dos textos bíblicos de hoje, da Santa Missa de hoje. Então eu quero convidar você a rezar mesmo, e à medida em que nós vamos nos colocando em Deus, vamos colocando a nossa família, tá bom? É hora da gente rezar mesmo pela família, né? Pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos avós, mas de modo geral, rezar pela família, pai, mãe e filhos. Então eu quero convidar você a não perder tempo, viu? Compartilha esse vídeo com todo mundo e vamos rezar juntos. Reza mesmo, né? E você vai ouvir falar tantas coisas sobre a família que de repente vai se encontrando ali com a sua, tá bom? Nós vamos falar da nossa vida, um pouquinho da nossa vida pessoal lá em casa, com a minha mãe, com os meus irmãos, né? Com os meus dois irmãos. E é claro, rezando e pedindo mesmo que Deus derrame o seu amor bondoso sobre nós, tá bom? Então será uma manhã de partilha. E eu quero ouvir a sua partilha também. Escreve aí a sua partilha, não é? Conte um pouco da sua história familiar e a gente vai lendo aqui, se você puder, claro, né? Conte um pouco da sua história, diga de onde você é, quantos anos é casado, quantos filhos você tem, se é casado, se tem filhos, né? Conta aí um pouquinho. Padre, eu estou separada, mas você é uma família, né? Então conta aí, padre, nós por vários motivos nos separamos, mas estamos aí. Conte um pouco dos seus filhos, né? Se você já tem neto, se você já tem neta. Hoje é dia da gente partilhar mesmo a nossa história familiar. E eu quero ouvir você cantando, você contando para nós a beleza de pertencer a uma família, não é? Eu pertenço a uma família espetacular, né? A minha mãe, meus irmãos, isso aliado a todo mundo que faz parte do nosso ciclo familiar, né? Os meus primos, meus tios, todo mundo, né? Então isso é bom para nós e para nós podermos partilhar a vida, viu? Então vamos juntos clamar a bondade de Deus, pedir que essa família, a Sagrada Família, interceda por nós. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Então enquanto você vai chegando aí para viver esse momento, a gente pega a água, que daqui a um pouco será abençoada. Vamos colocar debaixo da bondade de Deus, viu? Seja bem-vindo e vai compartilhando aí. Perde tempo não, compartilha com todo mundo. E vamos nos colocar na presença do nosso Deus. Olha só quem já está conosco para juntos a gente partilhar a vida nessa manhã, rezarmos juntos pela nossa família. Já está conosco a Sandra, Deus abençoe, né? Rosimeire, Deus abençoe. Também a Andréia, Deus abençoe. Também a Rosimeire, que pede oração. Para todos os dependentes, né? Para os desempregados, dependentes químicos, desempregados, todos que estão, não aprisionados, né, pelas drogas, Deus abençoe. Também já está conosco a Josivânia Martins, Deus abençoe, Josivânia. Josivânia é lá do Rio Grande do Norte, Tenente Laurentino, Deus abençoe, viu? Bastante paz e saúde.
bastante amor no seu coração, na sua família. E ela que, bom dia, Pai, Deus abençoe. A Sandra, opa, cadê a Sandra? Volta aqui. Moro em BH, sou casada há 18 anos, meu marido Meu marido é o Léo, minha filha é a Luísa, Deus abençoe. Somos uma família pequena, mas muito feliz e unida. Deus abençoe, meu anjo. Bastante paz e saúde, Sandra, para o Léo, seu marido, para a sua filha Luísa. Deus abençoe imensamente, viu? Também a Marilza, Deus abençoe, ela só rezando pela família dela, Deus abençoe. Rosimeire, Deus abençoe, rezando pelos filhos, né? Deus abençoe. Ela tem casada há 28 anos e tem 2 filhos abençoados. Deus abençoe imensamente todas as nossas famílias. E eu sou filho do meio de 3 filhos. Minha mãe, na verdade, peraí, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Na verdade, minha mãe teve 9 filhos. Dona Rita teve 9 filhos. Éramos para ser uma família numerosa, mas Deus não quis, né? Então nós somos 9. Minha mãe teve 9 filhos e criaram-se 3 filhos. Foram 6 filhos que minha mãe teve que morreram prematuros, né? Lá na infância deles. Então, vivos nós somos 3. Meu irmão chama José Germano, é casado com Neidinha. Tem o meu sobrinho Arthur. Eu falo sempre que meu irmão é o meu grande ídolo, né? A gente tem uma afinidade muito grande, né? Nos falamos praticamente todos os dias. E eu tenho a minha irmã caçula, que é albina como eu, casada com Cosme, e tenho meu sobrinho Pedro, né? Que carrega o nome do meu pai. E a minha irmã mora com a minha mãe, ela cuida, né, da minha mãe, da casa lá. Então a nossa gratidão à nossa irmã por cuidar da nossa mãe, a dona Rita. Minha mãe tem 73 anos e viveu casada com meu pai durante 33 anos. Meu pai fazem 20 anos que o pai faleceu. Meu pai teve câncer de próstata e tantas outras complicações e morreu no dia 2 de maio de 2001, né? Então, meu pai há 20 anos, praticamente 20 anos da morte do meu pai. Então essa é a minha família. Meu irmão mora lá em Jaçanã, mora na cidade, e a minha mãe e a minha irmã moram no sítio onde eu nasci e cresci. Então ali é onde está o chão que eu piso, né? Quando eu vou para lá, e eu vou segunda-feira, né? Não amanhã, na próxima segunda-feira, se Deus quiser, estarei lá com eles, visitando, ficar uns 15 dias com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus amigos, com os meus primos, com os meus tios todos. É uma graça muito grande poder fazer parte daquela grande família lá, né? Da nossa família. Germano é sobrenome, né? Meu nome é Severino Germano, sobrenome que carrega do meu pai, né? E meu pai era Pedro Germano. Então, isso é a minha família amada, com tantas histórias, né? Algumas delas a gente vai contando aqui na medida que a gente for conversando sobre a família. Tá bom? Então vamos pedir a Deus que abençoe esse momento nosso de partilha, né? Olha só, Conceição, bom dia, irmãos na fé, Deus abençoe. Olha que música legal. Os amigos, né? Nós somos amigos. Conceição, Deus abençoe. Cosma, bom dia, peço oração para os meus pais, a dona Neide Firmino, Deus abençoe. Vamos rezar juntos, queridos, e clamar mesmo a bondade de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, nesse domingo. O domingo é sempre um dia mais tranquilo na nossa oração, não menos profundo, e hoje é rezar pela nossa família mesmo, né? Pedir a graça do Espírito Santo sobre a nossa família. Pedir a graça do Espírito que ilumine os pais, as mães e os irmãos. Na liturgia de hoje, na missa, minha gente, eu gostaria de refletir uma coisa muito importante sobre a questão da missa hoje, né? Por que é importante isso? Porque
Na liturgia de hoje, nós encontramos, eu disse nas homilias que eu já proferi hoje, que nós já fizemos hoje, olha só, André diz, nós somos em 10 irmãos, olha só que legal, éramos 11, mas Deus já chamou eu e a minha esposa, eu e a minha esposa temos 3 filhos. Peço a Deus a bênção sobre eles. Deus abençoe. Que coisa boa. Você sabe que antes disso a família da minha mãe a família da minha mãe eram 9 e do meu pai eram 10 irmãos. Normalmente as famílias nordestinas lá no começo elas são famílias muito numerosas. E a minha mãe, eu tenho alguns tios que já faleceram, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, mas a família, nós temos muitos primos, eu tenho muitos primos, justamente porque os irmãos da minha mãe e os irmãos do meu pai são numerosos, né? E cada família, por exemplo, eu tenho uma tia que teve 18 ou 20 filhos, né? Tia Matilde, né? Mais ou menos esse número aí, entre 18 e 20 filhos a tia Matilde teve. Né? Se alguém lá da minha cidade estiver vendo, se minha mãe estiver vendo, ela me corrige quantos filhos a tia Matilde teve, mas eu acho que foi 18 ou 20 filhos que a tia Matilde teve. Então eu tenho primos assim a rodo, né? Muitos primos, graças a Deus. Por isso a nossa gratidão a Deus pelos meus primos, pelos meus tios, né? Que coisa boa poder estar com eles, né? Olha lá, a Cosma está dizendo que são 6 irmãos e elas são gêmeos, né? A Cosma e a Damiana são gêmeos, olha que coisa boa. Deus abençoe imensamente. E pensar na família, minha gente, é pensar no lugar mais feliz onde a gente pode estar. Eu moro hoje sozinho, né? Eu sou padre e moro sozinho. Mas o que me sustenta é saber que eu tenho uma família que reza por mim. Minha mãe, incansável, minha mãe reza o texto todo santo dia. Eu acho interessante uma coisa da minha mãe. Que hora que ela reza o texto? 9 horas da noite. Muito legal isso. Ela termina de ver o jornal, sei lá o que, a novelinha do SBT que ela assiste, e ela vai rezar o texto, 9 horas da noite. Aí reza o texto e já dorme, já deita, né? Então a minha mãe reza o texto todo dia. Então a oração da Dona Rita sustenta a gente, a mim e aos meus irmãos. Lucimar, Deus abençoe, bom dia. A minha mãe é uma mulher de muita oração, né? Hoje ela está com um probleminha na perna lá, né? Teve um acidentinho lá atrás e não conseguiu corrigir a perna dela. Tem um probleminha, não consegue andar, né? Tem muita dor nas pernas e ela tem artrose, né? Que é nas dores assim, muito nos braços e nos ombros. Mas está bem, a Dona Rita está bem. Tá? Então essa é a minha mãe. Tem muitas histórias, né? Muita coisa interessante. As histórias mais engraçadas, as histórias mais sérias, né? Quando eu for lá eu vou fazer uns vídeos, né, para ela, com ela, né, semana que vem vou postar no YouTube pra gente dar risada, porque é muito legal. Por exemplo, tem uma história da minha mãe que é assim, ó, ela não escuta direito de um ouvido, e aí eu liguei para ela, mãe, benção, e ela, o que, meu filho? Benção, mãe. Adivinha onde estava o telefone? No ouvido que ela não escutava. Então, quer dizer, são coisas que não escuta direito. E aí, eu não... ia ficar brava, né? Se a gente falar, mãe, põe o telefone no ouvido que você não escuta. E ela fica brava. Demora pra falar com ela, né? Passou aí, sei lá, 3, 4 dias sem falar. E teve um dia que eu estava no carro com um amigo meu aqui, né? Dirigindo. E aí ela ligou o telefone lá no viva voz do carro. Oi mãe, benção, você não tem mais mãe não? Tipo assim, as coisas da Dona Rita, né? É uma graça muito grande a gente poder ter essas histórias para poder contar, para poder partilhar. E a gente é feliz, muito feliz. Eu e meus irmãos somos de uma família imensamente feliz. Nós vivemos numa infância muito pobre, mas com o investimento todo da minha mãe e do meu pai na educação da gente. Então, meu pai e minha mãe sempre quiseram que nós estudássemos, né? Então, dentro da possibilidade, todos nós estudamos, né? Naquilo que era possível naquele tempo, né? Quando nós éramos crianças e adolescentes, nós estudamos até o colegial, né? Depois eu vim me formar aqui em São Paulo. Mas nós estudamos e o investimento que meu pai e minha mãe tinham era justamente esse.
era dar para nós uma educação. E graças a Deus eles conseguiram, né? Todos nós somos, né, estudados dentro da possibilidade de cada um. Então essa coisa boa que a gente leva como herança. A grande herança que o Pai deixou para nós, né, para mim e para os meus irmãos, foi o estudo que Ele conseguiu nos proporcionar. Então isso aqui é imensamente gratificante, eu poder dizer assim, meu pai investiu muito na nossa educação, dentro daquilo que era possível ele investir na nossa vida. Por isso a nossa gratidão a Deus, a minha gratidão a Deus, e certamente dos meus dois irmãos, a vida do meu pai e da minha mãe, porque nos deram e nos dão tudo o que nós temos, em termos de vida e de coerência naquilo que vive, né? Então, a nossa gratidão a Deus. Viu? A Elaine disse que é de uma família de 2 e já estão morando, uma família de 9, 2 já estão morando com Deus. Tem muitos sobrinhos e também saudade das nossas festas que eram muito... que essa pandemia acabe logo, né? Isso, para que as festas voltem, né? Muito bem, queridos, vamos rezar e pedir a Deus que derrame a sua graça sobre a nossa família. Rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vamos pedir à Sagrada Família de Nazaré que derrame a sua graça sobre nós. Nesses textos que nós vamos ouvir agora, nós vamos pedir a Deus que no primeiro, preste atenção como nós vamos dividir a nossa oração. Na primeira parte, nós vamos rezar como filhos. Todos nós somos filhos, não é? Seja nós mais adultos, ou até os idosos, até as crianças. Todos nós somos filhos. Então nós vamos rezar, nesse primeiro momento, pedindo a Deus que nos dê a capacidade de sermos filhos e assumirmos a nossa condição de filhos. Bom, então é isso que nós vamos rezar nesse primeiro momento, ajudados pela liturgia. Do livro do Eclesiástico. Olha que legal. Do livro do Eclesiástico. Deus honra o pai e os filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Deus honra o pai e os filhos e confirma sobre eles, os filhos, a autoridade da mãe. Quem honra seu pai alcança o perdão dos pecados. Quem ama tem como promessa o perdão dos pecados. Evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Olha a promessa. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometer os tais pecados e será ouvida a oração. Veja que promessa bonita é essa. Se nós honramos o nosso pai e a nossa mãe, o Senhor escuta a oração de nós, os filhos. Não tem vez que de vez em quando parece que Deus não escuta a nossa oração, a gente pede, não acontece nada, não é? Já aconteceu isso com você? Preste atenção como é que você foi como filho, como você é como filho. Porque a promessa é a palavra de Deus. Será ouvido na oração cotidiana, o Senhor vai nos escutar. Quem respeita a sua mãe, olha que interessante, quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Cara, como é difícil, como é dolorido, como dói nos ouvidos da gente, na alma da gente, quando a gente vê filho desrespeitando mãe, falando alto, xingando. Alguns chegam ao escalado de bater na mãe, de roubar a própria mãe. Meu Deus, como é triste a gente saber notícia de filhos que não respeitam as mães.
Quem respeita a mãe é como alguém que ajunta tesouro, ou seja, ele vai sendo enriquecido, e não apenas enriquecido de coisas, porque isso aqui são passageiros, mas enriquecido de felicidade. Minha gente, a felicidade não consiste em ter coisas, a felicidade consiste em estar bem interiormente. Imagine a pessoa que respeita a mãe, que a ama. Minha gente, como é bonito. E a gente vai vendo a felicidade no olhar daqueles que respeitam a mãe. Como é triste quem não respeita. Quem honra o seu pai, olha só, terá alegria em seus próprios filhos. Preste atenção. Quem honra o seu pai, honrar, nós sabemos, é dar importância, é dar relevo, é dar louvor, é dar glória, é torná-lo grande, é respeitar, isso é honrar. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar, será atendido. Minha gente, que coisa mais bonita. E aqui a gente vai caminhando nos deveres de nós os filhos, e nós temos deveres acompanhados de promessas. O Senhor vai nos prometendo o que Ele vai nos dar na medida em que nós honramos o nosso pai e a nossa mãe. Quem respeita o seu pai terá vida longa. Vida longa na Sagrada Escritura não significa ter muitos dias, significa ter felicidade. Quem honra o seu pai, diz, terá vida longa, ou seja, será feliz. E quem obedece ao pai é o consolo de sua mãe. Minha gente, que coisa bela que é isso aqui. Para nós os filhos, aqui está o conceito básico de viver bem. Não sei se vocês já viram isso, já devem ter visto, eu vi várias vezes, como a mãe sofre quando o filho não obedece ao pai, quando o pai e filho brigam, como a mãe sofre, minha gente, como mãe sofre. Eu acompanho tantas que vivem num sofrimento eterno, porque pai e filho não se conversam direito, é um sofrimento eterno, a mãe sofre amargamente, chora, se desespera. Filho, honre o seu pai. Quem respeita o pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da mãe. Como é bonito, não é? Ver os filhos sentados à mesma mesa. Eu fico olhando, quando eu vou em casa, eu preciso contar isso para você, para poder vocês compreenderem o que é esse negócio de consolo de mãe. Quando eu vou lá em casa, que almoçamos, eu, meu irmão e a minha irmã na mesma mesa, o olho da dona Rita brilha. O olho da dona Rita brilha. É muito lindo aquilo, sabe? Você que é mãe sabe do que eu estou dizendo. A alegria da mãe é ver os filhos sentados à mesa junto com o pai. Quando isso não acontece, há uma tristeza enorme no coração da mãe. E muitas vezes os pais não compreendem isso direito. Muitas vezes os filhos não compreendem isso direito. Conheço tantas mães que carregam em si uma tristeza profunda, porque entre os filhos, e os pais não há respeito, não há diálogo, não há um abraço, não há uma bênção, não há um beijo no rosto. Como sofrem as mães que vivem assim. Olha essa aqui é linda. Olha esse conselho que o Eclesiástico dá para nós os filhos. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Meu filho, ampara o teu pai
na velhice, e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Você sabe uma coisa que a gente vê acontecendo aí, que é muito triste? São os filhos descartando os pais. Sabe quando isso acontece? Quando os filhos colocam os pais no depósito de velho. Então, eu quero dizer uma coisa, isso aqui pode causar pode ser muito pesado, mas não tem problema, não quero nem saber. Você sabe quando a gente pega coisa e leva para o ferro velho? Que a gente chama assim, né? Vai levando lá para o ferro velho. E lá no ferro velho fica jogado lá no canto aquelas coisas, né? Algumas coisas que a gente leva para o ferro velho não servem nem para ser reciclado, mas a gente se desfaz, porque na nossa casa já está fazendo entulho. Tem hora que nós, os filhos, fazemos a mesma coisa. Descartamos os nossos pais. Descartamos. Levamos ele para o depósito de velho, que nós chamamos asilo, hoje não chama mais isso, né? Casa de repouso. A casa de repouso melhor não seria a nossa casa? A casa de repouso melhor não seria a nossa casa? Meu filho, ampara o teu pai na velhice. Será que nós amparamos o nosso pai na velhice quando nós descartamos ele? E aqui é pai e mãe, viu? Olha que interessante. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procure ser compreensivo para com ele. Aqui eu quero usar um exemplo de um paroquiano meu, lindo, maravilhoso, uma coisa bela, que eu tenho visto muito de perto. Eu tenho visto os filhos cuidarem do seu Joaquim e da dona Helenice, que são meus paroquianos aqui. Das coisas mais bonitas que eu acompanho na velhice deles dois, são os filhos cuidando do seu Joaquim e da dona Helenice. Os filhos cuidando da dona Marlene e do seu Braga. Olha que coisa maravilhosa que é isso, minha gente, coisa linda. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo com ele. Quando nós éramos criança, presta atenção, quando nós éramos crianças, nós os filhos, quem cuidava de nós? Os nossos pais nos colocaram no orfanato. Os nossos pais nos colocaram no lugar para cuidar de criança, porque nós estávamos fazendo cocô na fralda. Porque nós estávamos aprendendo a andar segurando nas paredes. Não. Nossos pais não fizeram isso com a gente. Por que nós fazemos exatamente isso com os nossos pais? Quando a gente é criança, a gente compara a idade infantil com a idade da velhice. Criança não vai pegando as coisas, tirando, jogando para o chão, não é assim? Eu fiz isso, você fez isso, todos nós fizemos isso. A gente é teimoso, a gente vai para o lugar que não é necessário. A gente vai. Quando chega na idade da velhice, quando a gente está perdendo a lucidez, vê se não é assim que a gente faz também. Quando nós somos pequenos, os nossos pais têm paciência conosco, não é? E quando eles precisam de nós, porque eles estão também vivendo esse momento, o que é que nós fazemos? A gente se desfaz deles. Muitos de nós. Não humilhes em nenhum dos dias da sua vida. Não humilhes os seus pais em nenhum dos dias de sua vida.
E olha que coisa bonita. Preste atenção no que o Senhor diz. A caridade, olha que legal. A caridade feita a teu pai não será esquecida. A caridade feita a seu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados. E na justiça será para a tua edificação. Se nós, os filhos, cuidarmos bem do nosso pai e da nossa mãe, se nós não esquecermos, se nós, da mesma forma que eles cuidaram de nós quando éramos criança, se nós cuidarmos dele quando eles estiverem na idade da velhice, já em alguns casos perdendo a lucidez, este ato de caridade, diz o Senhor, servirá para reparar os nossos pecados. Minha gente, que coisa maravilhosa, que coisa linda, que coisa bela. Fecha teu olho um pouquinho. Deus de amor e de bondade, eu te peço mesmo que a partir desta leitura, nós, os filhos, possamos cuidar mais dos nossos pais. Que nós, os filhos, nesse dia da Sagrada Família, possamos ser esses guias que os nossos pais precisam, que nós possamos respeitá-los cada vez mais, amá-los, cuidar deles em todos os momentos da vida dos nossos pais. Dai-nos a graça, Senhor, de sermos filhos como Jesus. Dai-nos a graça, Senhor, de sermos filhos na medida de Jesus Cristo, que obedecia em tudo o pai e a mãe, o pai José adotivo e a mãe Maria. Dai-nos a graça de imitar no discipulado filial de Jesus aquilo que ele foi como filho, obediente em tudo, que amou em tudo. Dai-nos, Senhor, a graça de sermos filhos como Jesus é filho e foi filho de Maria e de José. Dai-nos a graça, Senhor, de nunca abandonar os nossos pais, de nunca deixar os nossos pais entregues à própria sorte, de não colocá-los em depósito de velhos. Não. Porque o Senhor precisa e nossos pais precisam estar na nossa casa, porque eles cuidaram de nós e agora chegou a hora de nós cuidarmos deles. Por isso, dai-nos a graça, Senhor, de não perder a paciência, de não humilhar os nossos pais, de estarmos sempre atentos àquilo que eles precisam de nós. Derrame, Senhor, o teu amor bondoso, porque nós queremos estar com esse Deus que é puro amor, pura bondade. Derrame, Senhor, a tua graça e o teu amor bondoso sobre a nossa vida, hoje e sempre, como filhos. Amém. Eu disse que nós íamos dividir esse momento de oração em 3 momentos. Esse foi o momento de nós, os filhos. Agora veio o momento dos esposos. O modelo de marido e de mulher. Eu vou pegar água para a gente ir tomando, senão a boca seca horrores, tá bom? E a gente continua. Não sai daí não, espera aqui, tá? Espera um pouquinho. Segundo momento, falamos dos filhos. Agora nós vamos falar e rezar como nós devemos ser, e mais vocês devem ser, como esposos e como esposas. Olha isso aqui.
Quando se completaram os dias para a purificação da mãe do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Preste atenção. Maria e José levaram o filho para Jerusalém. Quem levou Jesus para Jerusalém não foi só Maria e não foi só José. Quem levou foi Maria e José. Aqui nós já temos um modelo muito claro de como deve ser a vida do marido e da mulher em relação ao filho. Não é apenas a mãe e não é apenas o pai. São os dois. Porque o filho não é de um só, o filho é dos dois. Esses dois devem levar o filho a Jerusalém. Aqui eu quero transformar assim Jerusalém em outro lugar. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Isso é uma lei deles. O que nos importa é o que vai se seguindo. Foram também oferecer o sacrifício para de rolos e 2 pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, do qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava nele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que veio do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo. Quando os pais, prestem atenção, minha gente, o que nos interessa é esta coisa no plural. Quando os pais trouxeram o menino, não foi só o pai ou a mãe, foram os dois. Quando eles trouxeram o menino para cumprir a lei, Simeão tocou o menino nos braços, tomou, e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, pode deixar o vosso servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante dos meus olhos luz para iluminar as nações e glória de Israel, seu povo. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Vejam, em todo momento aqui não fala só de um, fala de dois, porque eles assumiram para si esta maternidade, esta paternidade de Jesus. Eles sabiam o que estavam fazendo, mas não era um sozinho, eram os dois. Veja, nós cometemos muitas vezes tantos pecados, minha gente, tantos equívocos, quando a gente não é dois, a gente é um. É um que leva na escola, é um que vai na reunião de pais, é um que leva na igreja, é um que leva na catequese. E cadê esta um? Padre, mas o senhor está dizendo, a gente trabalha, a gente tem vida. Eu estou dizendo para fazer isso sempre, não é? Claro, o ideal seria, tem lugares que não dá para ir os dois juntos, mas, por exemplo, quando tem reunião na escola, como é que se chama a reunião? A reunião de pais. E por que é reunião de pais? Porque a criança tem um pai e tem uma mãe. Se fosse reunião só de pais, era reunião de pais. Se fosse só de mães, era reunião de mães. Não, é reunião de pais, de pais. Então, quem tem de ir na reunião, na escola, por exemplo, é o pai e a mãe. Quem vem no encontro da catequese, quando o padre ou a catequista chama, para um momento com os pais, é o pai e a mãe. Olha o modelo aqui. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com aquilo que diziam dele. Isso aqui, minha gente, é o modelo, está dado, está aqui, ó. Dito isso, esse menino vai ser causa tanto de queda como de erguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, falando para Maria,
uma espada que transpassará a alma. Vocês se lembram dos momentos que a espada transpassou a alma de Maria? Foram vários. Esse não foi um deles, não. Na fuga para o Egito, é uma espada que transpassa. Quando o menino se perde, é uma espada que transpassa. Mas a espada que transpassou literalmente a alma de Jesus, de Maria, foi quando ela, porque ela estava aos pés da cruz, né? Estava vendo aquilo, quando o soldado romano enfia a lança no lado dele e aquilo transpassa o corpo físico de Jesus e transpassa a alma de Maria. Tem uma cena naquele filme, né, Paixão de Cristo, que nós acostumamos assistir, que quando, olha, não sei se vocês se lembram dessa cena, mas quando o centurião, o soldado romano, enfia a lança no lado de Jesus, Maria faz isso aqui, ó. Ela sente a dor da espada transpassando a carne de Jesus e transpassando a alma dela. Todas as vezes que alguém faz mal para um filho seu, você sente a espada transpassando a sua alma. Não é assim? Tinha também uma figura chamada Ana, profetisa da tribo de Fanuel, de idade muito avançada. Quando o jovem tinha sido casada, e o que nos interessa é aqui, ó. Depois de cumprirem, preste atenção nos tempos do verbo, né? Eles estavam tão juntos que o autor sagrado, ele faz questão de dizer isso no plural. Porque se não tivesse junto, ele poderia ter, depois que Maria cumpriu, depois que José cumpriu, não. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para Nazaré, sua cidade, e o menino crescia forte, cheio de sabedoria e graça. Veja a dimensão do casal aqui, minha gente. A palavra de Deus é tão sábia que ela vai nos ensinando. E a gente vai se entristecendo quando a gente percebe que às vezes só quem cuida da casa é o esposo ou a esposa, né? Mais notadamente a esposa. Fecha o teu olho um pouquinho e vamos rezar. Deus de amor e de bondade, nós te pedimos pela nossa família. Senhor, dá-me a graça de ser como Maria e como José. Vai dizendo isso. Esposo, peça a graça de ser como José. Esposa, peça a graça de ser como Maria, que levaram em primeiro lugar os seus filhos para a igreja. Que levaram o seu filho para a igreja, Jesus Cristo. Que nós imitemos também Maria e o primeiro lugar que nós levemos o nosso filho seja para a igreja. Que esse é o lugar dele. Dai-me, Senhor, a graça de, como Simeão, acolher todas as crianças, para que eu possa também, como ele, acolher a cada um desses filhos seus, de vocês que vêm, netos de vocês que vêm à Santa Missa. E nesta unidade de família igreja e família sagrada de Deus, nós possamos juntos ver os nossos filhos, meus espirituais e de vocês biológicos, crescerem na fé, mas para isso nós precisamos ser, eu como Simeão que acolhe, e vocês como Maria e José que levam os filhos à igreja, vocês sejam esses Maria e José que levam os filhos para a igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora aqui nós vamos encontrar, aqui nós encontramos no Evangelho como se vive como família religiosa. Agora nós vamos encontrar como nós devemos viver como pessoas, né? Como família, normalmente como família. E eu vou olhar
A partir daqui, versículo 18, nós estamos no capítulo 3 e eu quero olhar a partir do versículo 18. Aqui nós encontramos, minha gente, o modelo ideal de família. Como nós devemos viver? Veja, na primeira leitura que nós vimos, nós encontramos os deveres e como nós devemos viver como filhos. No Evangelho nós encontramos como nós devemos ser como família religiosa que somos. Modelo de família religiosa. E agora nós vamos olhar para como nós devemos viver como família. Olha que coisa legal. Esposas, serem solícitas para com os vossos maridos, como convém no Senhor. Eu gosto dessa palavra solícita, porque ela é mais do que aquela palavra que aparece lá, que chama submissão. Eu acho melhor como coloca aqui, solícita. O que significa solícito? O que é uma pessoa solícita? Olha só, a pessoa solícita é a pessoa que clama, que chama a atenção, que trata com carinho, que está na companhia de alguém, que dá atenção. O que é uma pessoa solícita? Olha só que legal. Esposas, sejam companheiras dos seus maridos. Versículo 18. Sede companheiras do seu marido, como convém no Senhor. Olha que coisa legal, gente. Aquela palavra pesada de submissão, não. Esposas, sejam solícitas, portanto, sejam companheiras dos seus maridos, como convém no Senhor. Maridos, olha que coisa linda isso aqui, minha gente. Olha que coisa maravilhosa. Eu gostaria que vocês, maridos, que estão rezando conosco agora, e vocês, esposas, digam isso também para os seus maridos quando você estiver com ele, não é? Maridos, amai as vossas esposas e não sejam grosseiros com elas. Minha gente, como eu tenho birra de homem grosso com as esposas. Tem gente que não trata com carinho. Tem gente que trata a patada a mulher. Que coisa feia, que coisa horrorosa. Humilha as esposas. Não. Esposos, maridos, amem as suas esposas. Lá na carta aos Efésios tem uma expressão que diz assim, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Olha que coisa maravilhosa, minha gente. No dia da Sagrada Família, a gente fazendo esta meditação, esta reflexão, para nos ajudar a compreender qual é a nossa missão enquanto pai, enquanto mãe. E aqui, maridos, amai as vossas esposas e não sejais grosseiros com ela. Trate-as com educação, trate-as com carinho, trate-as com respeito. A palavra de Deus está dizendo para nós hoje, para os maridos serem mais românticos, né, por assim dizer. Aqui nós temos duas situações de família. Para viver bem, gente, o segredo está dado. O caminho da vida feliz em família está dado, está aqui. Por que a gente não consegue viver assim? Sabe por que não consegue? Porque ainda não somos de Deus, totalmente. Porque se fôssemos de Deus totalmente, nós viveríamos assim. E para nós, os filhos,
Porque existe esposa e esposo, né? E como é que devem ser os filhos? Olha que legal. Versículo 20. Filhos, obedecerem tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Obedecer em tudo, não é em alguma coisa. Não é só naquela coisa, não, é em tudo. Filhos, obedeçam em tudo aos nossos pais, porque isso é bom e correto no Senhor. Não está dado o segredo, minha gente? E por que a gente tem família tão destroçada? A gente vê famílias destroçadas, não é? Tantas coisas acontecendo, Sabe por quê? Eu quero dizer para você com muita tranquilidade, porque a gente não lê Bíblia. Porque se nós lêssemos Bíblia, pais e filhos, a gente não teria famílias tão destroçadas assim. A gente tem porque a gente quer. Muitas vezes, minha gente, eu estou dizendo isso com muita tranquilidade, muitas vezes a nossa família é destroçada porque nós fazemos ela ser destroçada. Nós fazemos ela ser destroçada. Muitas vezes o pai não ama a esposa como convém, muitas vezes a esposa não é solícita, e os filhos normalmente imitam os pais. Como é que um filho vai respeitar uma mãe se o pai, preste atenção nisso aqui que eu vou dizer, que é extremamente importante. Como é que você quer que seu filho respeite a mãe dele, a sua esposa, se você é um grosso com ela? O filho imita o pai, imita a mãe. Se meu pai pode, eu também posso. Como é que eu quero que os meus filhos respeitem e obedeçam o pai dele, se eu sou uma grossa, eu sou solícita? Não vai respeitar. Os filhos vão sempre imitar os pais, pode ter certeza. Em quase todos os aspectos, os filhos imitam os pais. Por isso, o texto termina dizendo para nós: pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Em vez da gente aconselhar os nossos filhos, em vez da gente colocá-los no caminho reto, a gente tem muitas vezes que tem pais que começam a dizer: você não serve para nada, você é burro, você é isso, você é aquilo, e vai. Os filhos vão se tornando desanimados e vão abandonando aquele respeito que poderia ter com os pais, justamente porque os pais só os tratam com intimidez, com destrato, não intimidez. Não ponhais medo, o contrário disso aqui é medo. Não ponham medo nos seus filhos. Os filhos de vocês não precisam ter medo de vocês. Os nossos filhos não precisam ter medo. Do mesmo jeito que os paroquianos não precisam ter medo do padre. Não. Tem que ter respeito. Porque quando a gente põe medo, não há crescimento. A pessoa não se desenvolve a partir do medo. Não é à toa que a Sagrada Escritura aparece tantas vezes a expressão: não tenhas medo. Não ponham medo nos filhos de vocês, para que eles não desanimem. Minha gente, aqui está dado o segredo da vida em família. Em família está dado, está aqui, ó. Quer viver em família? Veja isso aqui. E eu quero pedir para você uma coisa, você que está rezando conosco. Mande esse link para os seus amigos e famílias. E diga para ele: perca 40 minutos assistindo isso aqui. Pode dizer isso para eles. Faça isso. Você não quer ajudar a sua família, a família do seu amigo, do seu tio, da sua tia, do seu irmão, da sua irmã? Mande isso aqui para ele. Não é porque o padre está falando, não. É porque a palavra de Deus está orientando.
Então você pode mandar isso aqui para ele e diga para ele: olha, o modelo de família está aqui. O Padre Germano ensinou para nós um passo a passo de como viver família. Está aqui, está dado. Seu. No instante, rezemos. Deus de amor e de bondade, nos dê a graça de sermos como essa família, com este ensinamento, que eu seja um esposo que ame a minha esposa, que eu seja uma esposa solícita com o meu esposo, que eu seja um filho que obedece em tudo os meus pais, e que nós, os pais, nunca ponhamos medo nos nossos filhos, para que nós possamos ser essa família segundo a escola de Nazaré. Que nós possamos aprender com a escola de Nazaré a sermos família. Que nós, os homens, sejamos como José, justo. Que as meninas, as mulheres, sejam como Maria, que guardam tudo no coração. E que nós, os filhos, sejamos como Jesus Cristo, que em tudo lhes era obediente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos, vamos abençoar a água, porque nós temos que almoçar daqui um pouquinho, em família. Se vocês puderem, sentem-se à mesa. Hoje, façam o exercício de tirar o celular. Fiquem na mesa, experimentem isso de novo. Experimentem estar em torno da mesa sem o celular, para que vocês possam se olhar novamente, se tocarem novamente, sentir a pele do outro novamente, ver o sorriso do outro novamente. Sentem-se à mesa, gaste essa horinha de almoço juntos na mesa, pai, mãe e filhos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Deus eterno e todo-poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai e santificai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com um coração puro e evitar todo o perigo de corpo e de alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos tomar nossa água, ofereça para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos. Isso. Muito obrigado, meu Deus, por esse alimento que é a Tua Palavra. Obrigado, meu Deus, por esse alimento que é a Sua Palavra, que nos fortifica e que nos faz ser cada vez mais família e família de Deus. Nosso próximo horário hoje é às 15 horas, texto da misericórdia, rezando pela família. Depois, às 18 horas, a Santa Missa lá na comunidade Santa Rita. E também depois a gente reza às 19h30 na comunidade São Mateus. Tudo transmitido por nossa página na paróquia, que só tem uma função: evangelizar. Então, compartilhe com todo mundo. Envie, hoje eu peço mesmo, viu? Envie para as pessoas e diga para ela: perca um tempinho vendo isso aqui. E depois você vai ver que não foi uma perca de tempo, mas foi um ganho para a vida em família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e sobre a sua família, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, de São José, seu esposo, de toda a Sagrada Família de Nazaré, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, Maria e José, a nossa família,
vossa é. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Nos encontramos às 15 horas para juntos rezarmos o texto da misericórdia. Deus abençoe. Até já já, se Deus quiser.